A vida de Asenate. Tudo o que se sabe sobre a vida de Asenate é que ela era filha de um sacerdote egípcio. O nome do pai de Asenate, Potífera, faz referência ao deus Ra, pois significa dádiva de Ra. Ra era o deus do sol no Egito Antigo, e com o tempo se tornou uma das principais lideranças egípcias. Como filha de padre, Asenate então aceitava a classe social alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Inclusive, geralmente os filhos dos sacerdotes egípcios também acabaram se tornando sacerdotes. Mas no Egito Antigo, era muito raro que uma mulher exercesse o sacerdócio, mas ainda aparentemente era algo possível. De qualquer forma, nada é dito no texto bíblico que indica que Asenate também exercita o sacerdócio. Como o pai de Asenate era sacerdote no templo da cidade de On, talvez Asenate fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar, e era a mesma cidade que os gregos chamavam de Heliópolis e que fica a cerca de 10 milhas da moderna cidade do Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um sumo sacerdote dos mais proeminentes no Antigo Egito. O casamento de Asenate e José. O casamento entre Asenate e José ocorreu no contexto em que ele deu a interpretação dos sonhos de Faraó e foi feito governador do Egito para liderar a terra. Quem foi Asenate? A Bíblia diz que Asenate era filha de um homem chamado Potífera. Esse homem era sacerdote na cidade de On. A cidade de On no Antigo Egito era um centro do culto solar. Inclusive, o nome Potífera é uma homenagem ao deus Ra do Egito. Então fica claro que Asenate cresceu num ambiente pagão sob forte influência da religião egípcia. Até mesmo o significado do seu nome fazia referência à egípcia da guerra e da caça, a deusa Neith. Asenate e José. O texto bíblico informa que Asenate foi dado por Faraó como esposa a José. Isso aconteceu após José ter revelado, sob o poder de Deus, a interpretação dos sonhos de Faraó. Nesse contexto, Faraó colocou José como governador sobre todo o Egito, o deu um nome egípcio e uma esposa de alta posição social. Durante os 7 anos de fartura no Egito, a Bíblia diz que Asenate deu à luz aos 2 filhos de José. O primeiro filho foi chamado de Manassés, e o segundo recebeu o nome Efraim. Na sequência da história bíblica, os 2 filhos de Asenate com José deram origem a tribos em Israel. Da mesma forma como Asenate aparece na Bíblia sem muitos detalhes, ela também desaparece sem qualquer informação sobre o que lhe teria assistido. A Bíblia não explica se Asenate abandonou sua antiga religião e adotou o culto ao Deus de Israel. Também não há nenhum detalhe na Bíblia sobre como foi a morte de Asenate. Antigas lendas judaicas tentam trazer um pouco mais de informação sobre a vida de Asenate e seu casamento com José. Existe até um livro apócrifo escrito com esse propósito intitulado José e Asenate.